Deixa eu te mostrar um vídeo do que nós fizemos na sexta-feira. Sexta-feira. E eu quero que você entenda o que é ser um samaritano, o que é ser um cristão, o que é ser um cristão. Coloca aí, por favor. Olá, meus amigos, nós estamos aqui debaixo de um viaduto, são agora 22 horas e 25 minutos e nós viemos fazer um trabalho de evangelização e de restauração com alguns moradores de rua. Nós trouxemos um lanche para eles, nós vamos fazer uma oração e, se der, nós vamos conversar com algum deles no decorrer aqui do tempo que ficarmos aqui, tá bom? Você vai ver a filmagem, a vida que eles levam, e muitos deles tinham uma vida normal. Um deles que está aqui foi pastor da igreja, outro foi obreiro, estão nessa situação, mas nós viemos aqui para destravar a vida deles, tá bom? Já já eu falo mais sobre isso. Então, eu tô aqui com o Júnior, né? Júnior. O Júnior, que há 3 meses está aqui em São Paulo, ele é de Ribeirão Preto, hoje está aqui morando nas ruas, mas o Júnior já esteve conosco na Universal. Você foi candidato obreiro, Júnior? Fui, exatamente. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui, você já fez também. Já, muitas vezes. Isso, por vontade própria também. Sem ser junto com a igreja, eu também evangelizava da mesma forma. E como é que você chegou nessa situação, Júnior? Eu quebrei minha aliança com Deus, foi onde eu voltei a beber, usar droga, foi onde eu fui parar na rua. É mesmo? Exatamente. Vidas que se encontram travadas serão destravadas. Mas você quer sair dessa vida? Quero. Então nós vamos te ajudar. No domingo, dia 27, eu quero você com a gente lá na igreja. O Espírito Santo vai voltar, vai te libertar desse vício maldito. E amanhã ou depois vai estar junto com a gente ajudando outras pessoas. Topa o desafio? Top. Entre nós, seres humanos e os céus, existem forças espirituais do mal. Você não as percebe, não pode vê-las, mas elas regem sobre vários lugares da terra. Você vê aí, olha, moradores de rua até passam mal na adoração forte. O espírito da miséria, o espírito da sarjeta, escravizando. Mas nós vamos destravar a vida dessa gente, nós vamos ajudá-los a sair dessa. E nós contamos com todo o povo aí do Brás para nos ajudar nesse mutirão de fé. Dia 27 vai ser o dia T, o dia onde nós vamos tirar das garras de Satanás, destrancar, destravar, desamarrar e levar o maior número de almas possíveis para a casa de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Porque essa vida aí não é a vida que Deus quer para vocês. Não é a vida que a família de vocês quer para vocês. E não é a vida que vocês querem levar. O Deus que nós cremos é tão grande e tão poderoso. Será que esse Deus não pode mudar essa situação, meu Deus do céu? Por isso que a gente veio aqui. Porque já que ninguém acredita em vocês, nós acreditamos e o nosso Deus acredita em vocês. Diante dessas pessoas que foram abandonadas pela vida, abandonadas pela sociedade, ninguém dá a mínima por eles, mas nós estamos aqui, meu Pai, porque acreditamos que o Senhor pode mudar essa situação, o Senhor pode tirar esse espírito de miséria, o Senhor pode tirar esse espírito do vício, o Senhor pode tirá-los da rua, meu Pai, e pode dar a eles uma vida decente. Então abençoa, meu Pai, põe a tua mão e, meu Deus, crie uma situação para eles saírem, meu Pai, dessa rua e conhecerem a tua palavra e começarem uma nova vida. É o que nós determinamos em nome do Senhor Jesus pela fé. Você vê, nós vamos criar um grupo muito bacana aqui na igreja, que nós chamamos de Anjos da Noite, para resgatar essas pessoas, que ninguém lembra delas, mas nós vamos lembrar. Voltando à mensagem, dentro do que você viu, você vê aqui
4 grupos de pessoas. O intérprete tenta testar Jesus. Quem é meu próximo? Tentando tirar o corpo fora. Jesus falou, tá bom, vou te dizer quem é o teu próximo. Um homem estava passando caminho de Jerusalém para Jericó, que era um dos caminhos mais perigosos, cheio de salteadores, e todo mundo sabia disso. Você sabe que quando você passa por um caminho perigoso, você já passa o quê? Você já passa atento, você sabe que aquele, por exemplo, aqui o Brás à noite é um lugar perigoso. Dependendo da viela onde você passa, você corre risco de vida. Então a pessoa ela não facilita passando por um caminho perigoso. Todos sabiam que o caminho de Jericó ou de Jerusalém para Jericó era um caminho perigoso, era um caminho de salteadores. Este homem estava passando, ele era um judeu. Os salteadores vieram, pegaram ele, deram uma surra tamanha, roubaram tudo que ele tinha e deixaram ele caído no caminho semi-morto. Muito bem. Passaram por aquele mesmo caminho mais 3 pessoas. Quem foram elas, gente? O sacerdote, o levita e o samaritano. O sacerdote que era o responsável para levar os problemas do povo a quem? Olha a responsabilidade do sacerdote, levar os problemas do povo a Deus. Hoje não precisa mais disso, porque a pessoa pode ir direto a Deus. Naquela época não. O sacerdote tinha a responsabilidade de levar o problema do povo a Deus. O levita, que era o responsável pelo louvor dentro do templo, pelos cânticos, pela adoração. Ambos passaram por aquele corpo, por aquele mesmo caminho perigoso, e fizeram o quê? Fizeram pouco caso. A Bíblia diz que eles passaram de largo, ou seja, eles passaram de longe. O sacerdote que era responsável para levar o problema do judeu a Deus. Quem estava caído ali era um judeu, era um irmão dele. O que eu quero que você entenda é o seguinte: o levita e o sacerdote representavam a lei, já que os levitas cumpriam a lei, louvavam a Deus, etc e tal, e o sacerdote representava o pedido do povo chegando a Deus. Era Deus falando assim, ó, nem o levita, nem a lei e nem o sacerdote pode salvar uma alma. Mais tarde, por aquele mesmo caminho, passa um samaritano, que não era judeu, e você sabe que os judeus e os samaritanos não se davam, porque o samaritano era um povo mais idólatra, era um povo mais libertino, e o judeu já era aquele povo que se achava santo, se achava os únicos que tinham, enfim, a graça de Deus, e de fato era um povo escolhido, era um povo separado, isso é indiscutível. Mas você vê, o samaritano não passou de largo, ele passou perto, sabendo que era um caminho perigoso, e que se ele parasse para ajudar, ele também estaria correndo o risco do quê? De vida. Aliás, aquele corpo poderia ser até uma isca para pegar outras pessoas. Por isso que o sacerdote não quis parar, ele passou rapidinho pensando em quem? Nele mesmo. Falou, pô, se eu parar aqui eu corro risco de vida, é melhor eu nem parar. O levita, a mesma coisa, passou rapidinho, bom, se eu parar aqui eu corro risco de vida. Eu imagino um sacerdote que trabalhava 6 dias por semana no templo, e o 7º dia, que era o dia do descanso dele, ele estava doido para ir para casa ficar com quem? Com a família. Não estava errado, era o dia da folga dele. Então ele saindo do templo falando, poxa, é meu dia de ficar com a minha família. Ele com pressa, passando por um caminho perigoso, e não quis se envolver com uma pessoa, mas era a responsabilidade dele levar o problema do povo a Deus. O levita, que era muito bom para cantar, para adorar e para conhecer a lei, mas não é nem cântico e nem louvor que salva o pecador. Passou de longe e não quis se envolver. O samaritano, que não conhecia a lei, que não era judeu, que não entrava na sinagoga, que era separado do povo judeu, ele passa por ali, mas ele tem uma palavrinha chamada compaixão. Amor pelo quem? Pelo próximo, independente se ele é mendigo, se ele é morador de rua, se é prostituta, se é presidiário, independente se ele é judeu, se ele é samaritano, se ele é cristão, se ele é católico, se ele é espírita, se não tem religião nenhuma, está se tratando de uma alma que está caída e que precisa de ajuda. Aquele samaritano representa Jesus, porque o samaritano parou,
pegou as feridas, prensou as feridas com sangue, com o suco da uva e com o azeite. O sangue representa a redenção. O Senhor Jesus que derramou sangue para quê? Para salvar o pecador. O óleo representa o Espírito Santo, que tem poder para pegar uma pessoa caída e fazer o quê? Levantá-la do chão. Colocou o camarada no seu cavalo, levou-o até uma hospedaria. A hospedaria representa a igreja, que é o lugar onde nós cuidamos daquelas pessoas feridas, caídas, abatidas e destruídas. Pagou pelo serviço da hospedaria e ainda falou assim: olha, quando eu voltar, se ficar alguma dívida, deixa comigo que eu acerto. Então, o samaritano é um tipo de Jesus, uma espécie do Senhor Jesus Cristo, o ungido, que não tem como passar desapercebido de quem está sofrendo, diante de quem está sofrendo. Um Jesus que, além de pegar o pecador, salvar o pecador, ainda paga a conta dele que ele está devendo, porque ele deve a própria alma, e Jesus foi lá e já pagou o preço para salvar esta alma, e ainda prometeu que vai voltar para quê? Para levar essa alma que ele pagou. Ele pegou você caído no chão, tua família virou as costas, passava de largo. Os amigos, quando viram que você estava no fundo do poço, passaram de largo. O único que se inclinou foi quem? Jesus. Com o sangue dele, curou seu coração, purificou a sua alma. Com o Espírito Santo te levantou, você estava caído, te trouxe até a hospedaria, que é a igreja, te mostrou um caminho, pagou a dívida que você estava devendo. Ele cancelou seu escrito de dívida. Você não deve nada para Satanás, você não deve nada para o inferno. A sua conta está paga, a sua ficha está limpa. E ele disse assim: um dia eu vou voltar para buscar aquilo que é meu e que eu já comprei. Eu já paguei por essa alma quando ela estava caída. Quando todo mundo virou as costas para ela, eu fiz questão de pagar. Eu fiz questão, eu fiz. O que o sacerdote não fez, o que o levita não fez, eu fui lá e fiz por esta criatura. Entende onde eu quero chegar? Então, quando Jesus contou essa história para aquele intérprete da lei, isso aqui não é uma parábola. Quando é parábola está escrito, né? Parábola dos talentos, parábola das 10. Isso aqui é uma história real. Jesus estava querendo dizer para ele o seguinte: o que adianta você ser um intérprete da lei, rapaz, sendo que você não faz nada pelo próximo? Hipocrisia. Você fala muito bem, interpreta muito bem, mas não faz nada por ninguém, só pensa em você mesmo. O que adianta você ser um levita, cantar muito bem, adorar a Deus, fazer parte do coral, do conjunto da igreja, meu caro, se você não faz nada pelo próximo? O que adianta? O talento que eu te dei em nada é a mesma coisa. O que adianta você ser pastor, sacerdote, representa o povo diante de Deus, meu caro? A sua missão é levar o problema do povo a Deus, e você não faz nada por quem está caído pensando em você. Você passa pela estrada e, com medo da sua vida, você deixa de salvar alguém. E quantos de nós já não deixamos de ajudar o próximo por causa disso, pensando em nós mesmos? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Essa aqui é a realidade. Então hoje nós temos na igreja, infelizmente, o ladrão. Quem é o ladrão? Quem é, gente? O diabo, que veio para quê? Ele roubou, destruiu e quase matou o judeu. Muito bem, ele fez isso com a vida de todos nós. Nós temos dentro da igreja o sacerdote, que é aquele que conhece a lei, mas não faz nada, é a mesma coisa que não conhecesse. Nós temos o levita, que é aquele que adora a Deus, e já vamos adorar a Deus, buscar o Espírito Santo, mas na verdade também não faz nada pelo próximo. E nós temos na igreja os samaritanos, que são um tipo de Cristo, que são aquelas pessoas que receberam o Espírito Santo, não apenas para ficar louvando, mas receberam o Espírito Santo, para o mesmo sangue que foi derramado sobre você, você agora derramar sobre a ferida daquele que está lá no chão. Para o mesmo azeite que foi derramado sobre você, que é o Espírito Santo, você leve para aquele que está caído e faça ele se levantar. Para que você não tenha medo de pegar do seu recurso
para salvar uma vida que está sofrendo, porque isso não tem preço. Eram só 2 denários. 2 denários são 2 dias de trabalho, 2 dias de serviço, não é lá grande coisa. Mas ele fez o que o irmão do judeu não fez. Levou até a igreja, levou até a hospedaria, não ficou apenas falando. Ele fez o que o fulano não fez, o sacerdote não fez. Então, hoje em dia, infelizmente, nós temos dentro da igreja as pessoas que pensam mais em si, ou somente em si, e poucos se preocupam com quem? O próximo. O pastor Tiago estava me falando um exemplo de um camarada que ele estava voltando para casa. Aliás, não sei, ele estava indo para onde? Foi na casa de um amigo, perdão, à noite. Ele colocou o endereço no GPS. Você sabe que o GPS te leva para o caminho mais curto, né? Só que às vezes o caminho mais curto te leva para umas quebradas que só Deus. Aí o GPS mandou ele para dentro de uma comunidade, no meio de uma quebrada. Ele falou: meu Deus do céu, onde que eu estou entrando? Ele e a esposa do lado. Daqui a pouco ele foi entrando numa viela. Quando ele passou num lugar perigoso, um camarada já acendeu o farol de outro carro atrás, veio seguindo ele. Ele falou: meu Deus, agora eu estou perdido. E vai para cá, e vai para lá, e vai para cá. Daqui a pouco ele entra numa rua sem saída. Quando ele vai fazer a volta, bate o pneu no meio fio, estoura o pneu do carro. Parece uma coisa. Aí ele, desesperado, fala: se eu sair do carro e agora, e a minha esposa, meu Deus, corre risco de vida. Falou: vou ter que trocar o pneu, não tem jeito. Quando ele desce do carro para trocar o pneu, o estepe do carro furado também. Parece uma coisa, rapaz. Aí um camarada do nada, um senhor aparece e fala assim: você quer ajuda? O camarada era borracheiro, aparece do nada. Pô, pelo amor de Deus, meu filho. Então tá bom, eu tenho um pneu, vamos fazer assim, assim. O camarada ajudou ele, sem saber quem ele era. Falou assim: eu só preciso que depois você me leve em casa e me dê esse pneu seu velho para eu utilizar, e você fica com esse aqui. Então você vê, bondade, misericórdia independe de religião. Se você parar para pensar, as pessoas mais rancorosas, mais individualistas são os crentes, que só pensam neles e defendem a sua religião com unhas e dentes. Enquanto a gente está morrendo e está indo para o inferno, ele está preocupado com o cabelo do outro, com a saia do outro, com a placa da igreja do outro, enquanto tem gente indo para o inferno. Em vez de ele se preocupar em ir lá buscar quem está sofrendo, ele fica se preocupando em tirar a igreja dentro da igreja do outro para levar para ele, porque ele diz que a dele é melhor que a do outro. Hipocrisia do inferno são os doutores da lei, são os escribas, são os sacerdotes, são os levitas, que deveriam estar ganhando almas e na verdade estão escandalizando o reino dos céus. Quem você é? Quem você é? Você é o ladrão que talvez com o seu mau testemunho tenha matado pessoas e mandado elas para o inferno? Às vezes seu mau testemunho tem feito o papel do diabo, tem tirado pessoas da igreja. Talvez a sua família não se converteu até hoje porque você vem para a igreja, mas é um péssimo testemunho dentro de casa. Tem matado a sua família, a palavra de Deus não consegue entrar neles. Você é o sacerdote, é o obreiro, é o pastor que vive bonitinho na igreja, mas só Deus sabe quantas almas ganharam. Nós já estamos em outubro. Quantas almas você ganharam para Jesus esse ano? Quanta gente caída no chão você levantou, obreiro, pastor, ou seja quem for, evangelista, jovem, membro antigo de igreja? É o levita que gosta de vir quarta e domingo adorar a Deus, mas no fundo, e quem está ao seu lado, à sua direita, à sua esquerda, que está caindo todos os dias e às vezes você passa de largo? Ou talvez você é o samaritano, aquela pessoa que talvez ninguém dá nada para você, todo mundo te despreza, todo mundo te critica, mas pelo menos você é um ganhador de almas. Você faz o papel de Jesus. Talvez você não está em grupo nenhum dentro da igreja, mas você faz muito mais do que muita gente que está dentro de grupos. E ninguém sabe do que você faz, mas Jesus sabe da sua intenção. Amém, gente? O que você tem feito para ajudar o próximo? Essa é a pergunta. Quem você é? Quem você é? A Bíblia diz: de graça recebeste, de graça dai. A sua salvação, não vou nem dizer que foi de graça, porque ela foi paga por uma outra pessoa.
mas ela chegou até você de graça. Hoje, quando você vem à igreja, você dá a sua oferta, o seu dízimo, você faz o seu voto, você está pagando pela salvação de uma outra pessoa. Você está dando condições para tirar alguém que está no chão, nas garras do diabo. Essa é que é a realidade. O seu bom testemunho da porta para fora nos dá condições de trazer outras pessoas para Jesus. Elas vendo a sua conduta, às vezes elas se convertem sem você abrir a boca, só vendo a sua conduta. Essa é que é a verdade. Entende onde eu quero chegar? Então nós vamos orar, nós vamos buscar Deus, nós vamos louvar Deus, mas nós não podemos ser hipócritas. Quem é meu próximo? Seu próximo é quem trabalha com você, quem estuda com você, quem está dentro da sua casa, quem está aí do teu lado, sentado do teu lado, a pessoa que vai estar no ponto de ônibus com você daqui a pouco e não conhece Jesus, a pessoa que vai estar dentro do metrô amanhã, dentro do ônibus, enfim, a pessoa que você conhece ou não conhece, que passa por você todo dia. Ele é seu próximo. Quando você vê ele caído, não se faça de desentendido. Cumpra o papel de Jesus. Ajude a tirar das garras do salteador aqueles que estão caídos, ainda que o caminho seja perigoso. Não pense só em você, que você pode andar pelo vale da sombra da morte. Se você está com Jesus, não tema, Ele é contigo e acabou. O levita e o sacerdote tiveram medo, o samaritano não teve, não aconteceu nada com ele. Deus não permitiria acontecer. Ele estava salvando. Amém.